Em instantes, daremos início a mais uma entrevista do canal de podcast O Marqueteiro. Você pode acompanhar também esta entrevista pelas principais plataformas de podcast. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no canal de podcast O Marqueteiro. O tema é Propósito e ESG, conexão perfeita para os negócios. O nosso convidado é Tércio Vitor de Lima, que é economista comportamental, estrategista da vida, carreira e negócios, especialista em alta performance em marketing, professor, escritor, coach e mentor. Olá, Tércio, me fale um pouco dessa relação do propósito com ESG. Ótimo. ESG, ele é uma sigla bastante significativa que ela é percebida pelo mercado como um indicador de sustentabilidade. E o propósito, as empresas que são orientadas para o mercado pelo propósito, e aí a gente pode mais para frente até citar algumas dessas empresas como cases. As empresas que são orientadas para o mercado pelo propósito, elas têm uma tendência, uma inclinação, digamos assim, uma facilidade maior de poder praticar essas práticas, né? Poder estar dentro dessas ações que propõem, que permitem a sustentabilidade. Então, eu diria que o propósito e o ESG, eles estão muito em linha, muito conectados, porque a gente precisa entender o propósito como um composto de crença, valores, causa, sonho, vocação, chamado, visão. Então, o mercado hoje, ele está bastante atento às questões de autenticidade da marca. E o que a gente pode entender como autenticidade? Um equilíbrio, essa é a palavra que melhor define, o equilíbrio entre aquilo que eu acredito, aquilo que eu falo e aquilo que eu faço. Então, as marcas, elas acreditam em algo, elas transmitem essa crença por meio das suas mensagens e ela tangibiliza essa crença por meio daquilo que ela faz, ou seja, os produtos e serviços. Mas hoje existe uma avalanche de ofertas e de promessas. Então, o consumidor ele está mais atento a essas questões, ou seja, está um pouco mais maduro. Não basta dizer que faz, é preciso mostrar que faz. Então, essa sinergia, essa conexão e esse equilíbrio de autenticidade se dá quando aquilo que a marca acredita, aquilo que ela comunica ao mercado por suas mensagens e aquilo que ela faz por meio de seus produtos e serviços. Quando o mercado enxerga essa autenticidade, isso já é um coeficiente, digamos assim, de sustentabilidade para os negócios. E interessante, um dos pilares, então, da autenticidade é a crença. A crença é um atributo do propósito. Então, veja que o propósito, uma empresa que é orientada por propósito, ela está em linha com o que há de mais moderno e avançado em termos de práticas mercadológicas, como, por exemplo, esse indicador aí percebido pelo mercado, que é o ESG. Professor, nós recebemos recentemente algumas perguntas dos nossos ouvintes através dos nossos canais de relacionamento. Uma das perguntas é da Vilma, lá de Santa Catarina. Ela disse o seguinte: professor,
como sensibilizar um empreendedor ou um gestor organizacional da importância da prática do ESG? Muito oportuna essa pergunta, inteligente. Eu costumo dizer que o mercado ele é dinâmico e a empresa ela tem dois caminhos. Ou ela acompanha essa dinâmica do mercado, ou ela é expulsa dele. Porque o mercado, ao mesmo tempo que ele é dinâmico, ele é cruel e implacável. Ou se ajusta a dinâmica dele, ou ele expulsa essa empresa do próprio mercado. Haja vista que isso não é muito difícil de perceber. Hoje, se a gente olhar para um passado bem recente, a gente vê que marcas que existiam no passado recente já deixaram de existir hoje. Então, o ISD, ele é um indicador de sustentabilidade dos negócios. As empresas hoje, para buscar um aporte de capital, ela precisa apresentar indicadores de ESG. A empresa, para fazer investimentos, ela precisa apresentar indicadores de ESG. A empresa, para poder expandir seus negócios, precisa apresentar indicadores. A empresa, para poder expandir sua marca e conquistar espaço no mercado, ela precisa de indicadores de ESG. Ou seja, precisa estar muito ligado uma coisa com a outra. Essa é a dinâmica do mercado. Agora, para uns, isso já é uma realidade prática. Para muitos, lamentavelmente, ainda é algo muito distante, muito abstrato, muito romântico. Mas aí, aproveitando a pergunta da Vilma, vai aí uma dica. Ou as empresas se ajustam a essa dinâmica do mercado, que passa essencialmente pelo ESG, ou terão sérios problemas de sustentabilidade no médio e longo prazo. Olha, recebemos uma outra pergunta aqui, Técio, do André, lá de Fortaleza. Ele disse o seguinte: definir o propósito do ESG é algo que vem de cima para baixo ou é algo que deve ter início na base da empresa? Eu entendo que ele está falando da base ali dos processos produtivos, assim, das áreas de vendas, enfim. Primeiro que o ESG ele não é o propósito da empresa, ele pode ser o objetivo. Né? O propósito é algo mais abrangente, ele pode ser o objetivo. E esse objetivo, para ele poder ser viabilizado pela base, ele precisa ter a sustentação, né, e o apoio, a inspiração de quem está por cima, porque quem tem o poder de decisão. Por mais bem intencionado que a base esteja, ela, em algum momento, ela vai sentir dificuldade de levar adiante algumas ações que fogem da alçada dela, por mais bem intencionada que esteja. Então, sempre tem que partir de quem tem o poder de decisão dentro da corporação. Mas o ESG precisa entrar no objetivo das empresas. Mesmo que a gente fala de propósito e ESG, as empresas que têm um propósito claro, elas espontaneamente vão se inserir dentro desse contexto, porque elas estão muito focadas em questões de crença, de valores, de sonho, de causa, e isso traz resultados benéficos não só para a própria empresa, mas para ela promove um bem-estar expandido. Isso alcança a coletividade, isso alcança o ecossistema. E entra numa outra questão muito atual de mercado também, que é a questão da inovação. Né? Uma empresa que é orientada pelo propósito, ela busca sintonizar as ações dela, produtos, marca, etc., mais voltado para a inovação disruptiva. É aquela que transforma mesmo, que permanece por eras
e também alcança o maior número de pessoas possível, incluindo o ecossistema. Tércio, recebemos também da Priscila, você de certa forma já respondeu um pouco dessa pergunta, mas ela diz o seguinte: professor, qual a importância central da aplicação do conceito de ESG nas empresas? A aplicação central de fato, eu já dei alguns spoilers aqui. Eu diria assim, até dentro de uma percepção muito particular minha, eu diria que, voltando, né, desculpa a repetição, a gente não tem muitas escolhas. Ou a gente acompanha a dinâmica do mercado, ou a gente corre o risco de desaparecer desse mercado. E o ESG, ele é um fenômeno. A gente pode entender assim também como um fenômeno irreversível. Então, ou eu me ajusto a ele, ou eu estou correndo sérios riscos. Eu hoje, particularmente, entendo que há 3 fenômenos que eles são irreversíveis. O metaverso, o ESG e o bem-estar. E se a gente tiver um olhar mais apurado para a coletividade, o que está acontecendo no mundo, a gente vai perceber que isso é uma grande realidade já. Então, as empresas elas têm que estar dentro desse contexto, não tem meio termo, não tem outra saída. Até porque uma empresa, para ter sustentabilidade no negócio dela, mesmo que ela esteja crescendo, ela precisa crescer de uma maneira sustentável. Ela precisa, em algum momento, de aporte de capital, ela precisa, em algum momento, fazer investimentos, ela precisa ampliar a mão de obra, ela precisa criar novos produtos e serviços, e tudo isso precisa estar alinhado com o ISD. E o Márcio diz o seguinte: professor Técio, no Brasil temos empresas de várias nacionalidades e cada uma com visão diferente sobre o que é ESG. E ele diz assim: tem um padrão em relação a essa prática nas empresas? No Brasil, como está o status desse conceito em relação às organizações? O conceito, graças a Deus, ele tem se expandido de uma forma geral, e a prática dessas ações de ESG tem sido mais frequente nas grandes corporações, né? Até porque elas têm investimentos e ações comerciais que extrapolam as fronteiras domésticas, né? Então, elas precisam disso mesmo, como a gente já disse. Tem também investimento e ações em bolsa de valores, elas precisam mostrar que elas estão antenadas e têm esse coeficiente dentro dos projetos dela. Agora, eu diria que o ISD, ele não é assim, digamos, para um país e para o outro de maneira diferenciada. O conceito de ESG, nós poderíamos dizer que ele é universal. Agora, as práticas são locais e pontuais. Isso depende muito, aí sim, da cultura de cada empresa e, sobretudo, da liderança, dos seus fundadores, seus CEOs, seus gestores. Mas o conceito em si, ele é, digamos, universal, né? A questão do meio ambiente é uma coisa que envolve, embora a gente aqui no Brasil seja privilegiado em termos de meio ambiente, mas a nossa Amazônia, por exemplo, ela afeta uma grande parte do mundo. Todo mundo tem uma preocupação com a Amazônia, para retratar essa questão de meio ambiente. É claro que não é só isso, né? E também entra a questão da sociedade, do S social. Por exemplo, a sociedade hoje, em geral, ela vive um tremendo mal-estar. Se você olhar da pandemia, nós tínhamos o efeito ou fenômeno VUCA, né? Que é volatilidade, incerteza, insegurança, etc. Veio a pandemia e isso aí mudou para BANI. Eu diria que, na verdade, eles se juntaram e se ampliaram, e hoje tudo isso
volatilidade, insegurança, incertezas, medos, fragilidade, complexidade, tudo isso gera na sociedade, de uma maneira geral, um tremendo mal-estar. Há um grito latente na humanidade por bem-estar. E o bem-estar, ele é um dos fenômenos que eu pontuo aqui como irreversível também. Então, há muito que se fazer em termos de sociedade, para promover o bem-estar da sociedade. E no ISD, uma coisa complementa a outra, vai agregando e complementando. Quando eu falo de meio ambiente, eu estou falando de bem-estar também, que envolve sociedade, né? Quando a gente fala de sociedade, eu não estou falando só essencialmente de diversidade, de inclusão, que isso, graças a Deus, ainda em pequena escala, mas a gente vê ainda acontecendo nas empresas, principalmente essa questão de inclusão, né? E de diversidade. Mas a gente precisa pensar no bem-estar expandido, genérico. Então, uma coisa complementa a outra, não dá para fugir disso. Eu penso que momentos como esse que a gente está aqui agora, discutindo esse assunto, batendo esse papo sobre esse assunto, de extrema relevância, porque é um assunto que precisa ser massificado, porque não tem volta, faz parte de um fenômeno irreversível. Sim. Aliás, quem fez essa pergunta, ele está reclamando aqui que eu não falei de quem era. Foi o Márcio, lá de Manaus, que mandou essa pergunta para você, professor. Tem uma Obrigado, outra Márcio, pela pergunta, viu? ele já reclamou que eu não falei o nome dele. Bem, tem uma pergunta aqui também do Tiago, que pergunta, ele é de São Paulo, tá? Ele diz, como a inovação pode auxiliar as práticas de ESG nas empresas? Total, total. Eu entendo, Tiago, né? Tiago, eu entendo a inovação não tão, algo não tão complexo como a gente pensa num primeiro momento, né? A inovação é um grande projeto, com muitos aparatos tecnológicos, etc. Eu entendo a inovação e isso existe um amparo, né, científico, sobretudo de Clayton Christensen, que é aí atribuído a ele o pai da inovação disruptiva, que a inovação ela começa pelo nosso mindset, a nossa maneira de pensar a inovação. Então, a gente volta na questão da liderança, né? De quem está no poder dos processos, no comando dos processos. Se a liderança entende que inovação é toda a ação que eu faço em prol da mudança, então a mudança ela sempre será bem-vinda. A inovação é isso, de uma forma bem simples e ao alcance de todos. A inovação é todo movimento que eu faço em prol da mudança. Então, eu preciso pensar num mindset flexível, de crescimento, e não num mindset rígido e fixo. E o próprio ISD leva a isso, né? Então, quando eu tenho esse mindset inovador, é um mindset flexível, aberto às dinâmicas do mercado. E o ISD, como já foi falado aqui, é um fenômeno irreversível, é um indicador de sustentabilidade de negócios. Total, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Ô, Técio, o nosso podcast está chegando até fora do Brasil. Recebi agora uma pergunta que vem do Diogo, lá de Buenos Aires, lá na Argentina. E ele pergunta, a pergunta dele, ele diz assim, o ESG pode ser considerado um sistema ou uma metodologia? Eu prefiro considerá-lo como um KPI, um indicador, né? Ele é percebido pelo mercado assim, como um indicador de sustentabilidade. Eu prefiro visualizar, estigmatizá-lo dessa forma. Pode-se pensar também num processo, né? Pode-se pensar também num processo, porque a gente tem ali
as questões ambientais, a gente tem as questões sociais e as questões administrativas também, que entra para a governança corporativa, né? Que é algo que não é tão novo assim. O mercado já clama por uma governança corporativa há décadas, mas com o ESG, com esse fenômeno chamado ESG, essas questões ficaram mais patentes agora, né? Então, respondendo à pergunta, eu considero como um KPI, um indicador chave de performance de sustentabilidade. Eu acho que quando ele falou sobre sistema, ele quis dizer realmente isso, né, de processos. Uhum. E também, quando fala de metodologia, eu acho que essa metodologia de criar esses indicadores, né, professor? Sim, aí tem a ver com a pergunta que foi feita anteriormente. Quando a gente fala de processos e quando a gente fala de sistemas, tendo uma compreensão perfeita do conceito de ESG, aí eu entendo que cada corporação pode criar os seus sistemas e os seus processos para a aplicação e desenvolvimento do ESG. A Jussara de Salvador disse o seguinte: qual o propósito de se adotar ESG em uma organização? Acho que ela, porque o tema diz respeito ao propósito, ela então fez essa conexão, né? Mas o É, propósito que você coloca aqui é um propósito organizacional, né? A razão de ser da empresa existir, né? Então ela acho que isso. confundiu um pouco essa ideia. Não, mas não tem problema. É bom. Só me repete, por gentileza, o nome dela. A Jussara, lá de Salvador. Ô, Jussara, a pergunta ela faz sentido também, embora, assim como você colocou, professor Zenoni, talvez ela tenha confundido aí o propósito com o objetivo, né? É. Mas o propósito, ele tem tudo a ver, né? Eu diria, como foi já colocado um pouco no começo, se a empresa está clara do para que ela existe no mercado, o porquê ela existe no mercado, ela vai sempre pensar em algo muito além do lucro financeiro. Ela vai entender o lucro numa perspectiva muito mais abrangente, se é que a gente pode assim dizer, né? Porque quando a gente pensa no negócio, a primeira coisa que vem à mente talvez seja lucro, né? Eu já presenciei dentro de muitas empresas onde eu fiz consultoria que os CEOs, os gestores falavam assim muito abertamente: essa empresa existe para dar lucro e aqui a gente valoriza cada centavo que é investido do acionista e nós queremos apresentar lucro para ele a todo custo. Essa não é uma empresa que está no mercado orientada pelo propósito. A empresa que está no mercado orientada pelo propósito, ela pensa muito mais abrangente. O lucro é uma consequência das boas ações que ela tem, das boas práticas que ela tem. E o ISD é um indicador para essas boas ações e boas práticas, porque ele envolve não apenas os stakeholders, mas também a coletividade, a comunidade num todo, a sociedade num todo, em todo o ecossistema. Muito obrigado aí, professor Técio. Aliás, eu queria agradecer aos nossos ouvintes, né, que estão encaminhando perguntas. Eu estava olhando aqui, começam a chegar mais, mas o tempo nosso é limitado para tratarmos desse assunto que está em evidência, né? Então, eu Uhum. queria agradecer mais uma vez, professor Técio, a sua disponibilidade, a sua presença aqui no canal. É uma honra, é um orgulho ter aqui você conosco. Eu queria também deixar o espaço agora aberto para que você fale um pouco do seu contato, como as pessoas podem acompanhar o seu trabalho e também passar uma mensagem final para os nossos ouvintes. Ótimo. Bom, a minha mensagem conclusiva aqui, então, minha consideração final é a seguinte: o propósito é o que traz clareza e direção para as nossas escolhas. Dentro do mundo corporativo,
E na vida como um todo, a gente está escolhendo a todo tempo, tomando decisões. E o propósito é o que nos ajuda a trazer clareza e direção para essas escolhas. Então, sempre faz sentido a gente saber o porquê fazemos o que fazemos. Essa é algo, é uma situação, uma reflexão, um insight que vai trazer bastante leveza para a nossa jornada e nossa caminhada, seja na vida profissional ou na vida pessoal. Eu tenho um Instagram que no link da bio você consegue me achar em todas as redes sociais. Eu estou presente em todas elas. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, todas elas. Mas se você acessar @Tércio Vitor, Tércio com C e Vitor sem o C, você vai entrar no meu Instagram. No link da bio, na bio tem um link que você acessando, você entra direto em todas as demais redes sociais que eu estou presente. Ok, professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Aos ouvintes que acompanham o nosso podcast, continuem mandando perguntas, nós vamos montando algumas entrevistas, onde vamos respondendo, vamos organizando as perguntas em temas e vamos convidando esses nossos palestrantes, entrevistados aí, que nos ajudam para que a gente possa responder, né? Então, fiquem à vontade para mandar perguntas, sugestões, críticas são bem-vindas, né? Sempre. E então fiquem à vontade. Também aqueles que querem apoiar o canal, tem um QR Code aqui na nossa página para que vocês possam nos ajudar a fazer com que esse canal cresça, se desenvolva cada vez mais, haja a possibilidade de trazer palestrantes e realizar conferências. Então, quem puder, empresários que queiram patrocinar, apoiar o nosso canal, sejam bem-vindos também, ok? Um abraço a todos e até o próximo podcast. O podcast O Marqueteiro é um canal de entrevistas e reflexões sobre conceitos, estratégias e práticas do marketing moderno. De forma descontraída e objetiva, o canal traz conceitos do marketing moderno através de especialistas conceituados que trazem as visões práticas e teóricas. O canal foi criado para auxiliar gestores, pesquisadores e estudantes no aprendizado de estratégias e técnicas de marketing aplicadas ao mercado competitivo. Deixe seus comentários, sugestões e opiniões e aproveite e se inscreva no canal.